Olá, meus amigos. Eu gostaria de começar esse vídeo contando para vocês uma experiência que nós tivemos, uma experiência com Deus muito forte no ano de 2005. Eu e a minha esposa, Soraya, estávamos casados há mais ou menos 1 ano e meio e quando a minha esposa foi ao médico, ela voltou para nossa casa e ela voltou chorando, dizendo assim: olha, o médico disse que eu não poderei engravidar. E ela chorava e o médico tinha dito, mediante aos exames, havia uma questão hormonal ali que precisava ser corrigida e o médico disse para ela: olha, esquece, você não tem como engravidar. E eu lembro, irmãos, que quando a minha esposa entrou dentro de casa, ela falou isso para mim e eu estava ali na cozinha e quando eu olhei para ela, eu falei assim: em nome de Jesus, eu amarro a boca deste médico. Nós vamos ter filhos, sim. Irmãos, confesso para vocês que naquele momento eu não sabia muito o que fazer, mas eu tinha uma convicção dentro de mim e eu tinha declarado, sabe, em nome de Jesus, que nós teríamos filhos. E a minha esposa foi para o quarto e eu me lembro que eu saí para uma área que nós tínhamos na lateral da nossa casa e ali eu deitei numa rede, já era noite, e eu olhei para o céu e eu falei: Senhor, que história é essa que eu não poderei ter filhos? Eu não concordo com esta palavra. E o Senhor me disse assim: filho, olha para o céu. E eu olhei, irmãos, e no céu haviam 2 estrelas. Uma estava bem em cima de onde eu estava e uma outra estrela estava mais à frente. Irmãos, e o Senhor me disse assim: filho, essa primeira estrela que você está vendo é um filho que eu vou te dar. Será um homem. E eu disse: é, Deus? Ele disse: é. Irmãos, e ele falou: olha um pouco mais adiante. E eu olhei e tinha mais uma outra estrela mais distante, que o Senhor disse assim: olha, esta é o segundo filho que eu vou te dar, mas será uma menina, será uma mulher. Eu falei: amém, Deus, eu acredito na tua palavra. A tua palavra tem mais poder do que qualquer palavra que médico, que medicina tenham dito. E eu tomei posse desta palavra, irmãos, e o Senhor acrescentou. Sabe, quando a gente toma posse da palavra, o Senhor acrescentou e Ele disse assim para mim: filho, os teus filhos te ajudarão no ministério. E olha, eu confesso para vocês que naquele período, o único entendimento que eu tinha de ministério era de uma igreja local ao qual eu era membro, eu e minha esposa. Eu nunca imaginaria, eu não imaginava naquele período que nós teríamos um ministério com a nossa casa. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor, os nossos filhos são bênção e estão nos ajudando no ministério conforme a palavra do Senhor, ou seja, conforme aquilo que o Senhor tinha dito. Nós precisamos confiar nesses dias naquilo que o Senhor já falou. O que eu quero dizer com tudo isso? Há poder em nossas palavras. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos tornou reis e sacerdotes para Deus Pai. E eu vou dizer uma coisa para você: a palavra de um rei, a palavra de um sacerdote, ela tem peso, sabe? São decretos reais. A palavra de um rei são decretos reais. A palavra de um sacerdote são sentenças no mundo espiritual. Em Provérbios 18, versículo 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, irmãos, cada um de nós comerá de seu fruto. Sabe, a palavra, ela é uma semente, então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos semeando. E eu vou te falar uma coisa, hoje, qual é o nosso desafio? Nos dias atuais, qual é o nosso desafio? Irmãos, é não mudar a nossa confissão no dia da fraqueza. Não mude a sua confissão no dia de sua fraqueza. Entenda uma coisa: debaixo das pressões, debaixo das circunstâncias difíceis, nós precisamos entender, irmãos, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sim, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando olhamos para Jesus, vemos que ele não mudou a sua confissão no Getsemane. Irmãos, ali debaixo daquela angústia, ali debaixo daquela pressão, sabe, o meu pecado, o seu pecado estava caindo sobre ele. E eu vou te falar uma coisa, ali no Getsemane, Jesus não mudou a sua confissão. Ali ele estava vencendo a cruz.
naquele momento, ele vencia a cruz. Ele não mudou, ele não mudou as suas palavras, ele não mudou a sua confissão mediante aquela angústia e aquela pressão. Irmãos, e pensando nisso, me veio também à memória a passagem que diz sobre a viúva de Sarepta. Irmãos, o ambiente também era de pressão, o ambiente também era de morte do lado de fora, né? Ou seja, diante de uma pressão, diante de um tempo difícil, ela já tinha profetizado a morte em sua casa. Do lado de fora havia seca, do lado de fora havia escassez, do lado de fora havia morte, mas dentro da viúva havia algo que é mais terrível do que essas circunstâncias externas. Dentro da viúva havia um medo. E o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos faz ter uma fé ao contrária. O medo faz com que nós não acreditemos no sobrenatural, não acreditemos naquilo que Deus falou. Por isso que é importante nós não vivermos por vista, mas por fé. E ali, diante do profeta Elias, ela fala assim: só temos um pouquinho de comida, nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Isso foi o que a viúva declarou com a sua boca, ou seja, em tempos de escassez nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. E de fato, o que aconteceu? O seu filho morreu, mas Elias clamou ao Senhor e o menino voltou à vida. Irmãos, Elias tinha dito para ela: olha, não temas, faça o bolo para mim. Eu sei que você tem pouco, mas debaixo dessa palavra, faça um bolo para mim, irmãos. E ele disse assim: porque a farinha não vai faltar, porque o azeite não vai acabar, não vai faltar comida, irmãos. E ela, obedecendo, debaixo desta palavra de Deus, irmãos, a farinha não acabou, irmãos, o azeite não acabou, e eles comeram, diz a Bíblia, por muitos dias. Ou seja, definitivamente há poder em nossas palavras. No livro de Cânticos, capítulo 4, versículo 11, fala que o leite e o mel estão debaixo de sua língua. Ou seja, o leite e o mel de uma terra está no poder da boca da igreja. Então, profetize vida sobre a sua casa. Profetize vida sobre o seu casamento. Profetize vida sobre os seus filhos. Sabe, se um dia com a boca você pediu a morte, desejando um divórcio, falando sobre um divórcio, e nós sabemos que divórcio é morte. Entenda uma coisa: se com a boca você profetizou morte, entenda, agora com a boca você pode profetizar vida. Sabe, arranque das mãos do inimigo todas as palavras, todas as sementes que um dia você semeou, seja num dia de angústia, seja num dia mau. Entenda uma coisa: arranque das mãos do inimigo, renunciando. Sabe, se com a boca você falou, com a boca você pode agora, em nome de Jesus, renunciar a todas as palavras malditas que saíram, e assim você arranca da mão do inimigo. Aleluia! Você arranca, você toma isso de volta e agora entrega nas mãos do Senhor. Não diga aos ossos secos que eles estão secos. Profetize vida ao osso seco. Não é tempo de declarar que o osso está seco, mas profetize vida. Vida ao que está morto. Vida ao que está morto. Profetize vida ao osso seco e um grande exército se levantará. Eu quero deixar essa palavra ao seu coração e que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus.